Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e trazendo atualizações gerais, né? Eu vou falar mais sobre a mudança no comando do Sub-20, mas também como trocou a comissão técnica no principal, obviamente vocês sabem que chegou o Juan Pablo Vojvoda e a informação a gente ainda não tinha, né? Chegou com 2 auxiliares, preparador de goleiro, preparador físico e um psicólogo, ou seja, 5 caras da comissão mais o Vojvoda. E aí a comissão do Kleber foi realocada, inclusive o Sampaio, que era auxiliar fixo, mudanças de posição dentro do clube, vamos falar bastante sobre isso, mas vou focar principalmente até na troca de comando do Sub-20, tá? Antes eu peço para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente, se quiser se tornar membro também fique à vontade, ajuda ainda mais, né? Bom, dito isso, vamos lá. O Santos soltou o comunicado hoje de manhã da chegada do Vojvoda e anunciou também a chegada dos auxiliares, né? Coisa que a gente não tinha tanto a certeza ainda quais chegariam junto com ele. E aí eu até cito os nomes aqui, né? Os auxiliares Nahuel Martínez e Gaston Liendo, os 2 auxiliares técnicos mesmo. Preparador físico Luiz Aspiazo, não sei se pronuncia assim, mas enfim. Preparador de goleiros Santiago Piscinini, Piscinini. E o psicólogo Christian Rodrigues. Beleza, chegou o novo bonde do Vojvoda, o novo técnico. E aí começou as mudanças ali de reestruturação. O próprio Santos divulgou, a gente ainda estava na live quando a notícia sai primeiro. Eu fiquei até sabendo da troca do comando do Maurício Cupertino hoje antes da live, mas a pessoa me falou que ainda não era 100% de certeza, falou 99%, então eu falei, vou esperar um pouquinho para confirmar. E aí depois, durante a live, a gente recebeu ali que ia ter essa troca e o GE publica em primeira mão essa troca geral, né? E aí eu leio o comunicado do Santos, né? O Santos faz reestruturação do departamento de futebol profissional e sub-20. Seguindo a reestruturação do departamento de futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos reposicionou profissionais para áreas estratégicas nas comissões da equipe principal do sub-20. Matheus Bach, que é o filho do Tite, passa a ser auxiliar técnico fixo do clube, ou seja, ele é a comissão fixa igual o Serginho Chulapa era, igual o Sampaio era, enfim. Não estou comparando as funções dia a dia, não sei se o Bach faz isso, faz aquilo e o Chulapa não fazia, não. É só o cargo mesmo, auxiliar técnico fixo. Inclusive é ele que comanda o time contra o Bahia, a gente já sabia disso, né, no domingo. César Sampaio assume agora como coordenador técnico. Fábio Massarejan, que era preparador físico, agora é o novo coordenador de performance do elenco profissional, ou seja, deve trabalhar junto ao preparador físico, que eu já esqueci o nome, do Vojvoda, que eu vou abrir de novo para ler, que é o Luiz Aspiazo. Tá bom? Deve trabalhar ali mais ou menos com a mesma metodologia e tudo mais. Claro, aí tem que ver como os profissionais vão se entender, né? Para o Sub-20, o comunicado do Santos continua. O Santos comunica a saída do técnico Maurício Cupertino. Vinícius Marques, que era da comissão técnica do principal, assume a função de comandar os meninos da Vila, acompanhado do auxiliar Matheus Vasquez. O Matheus era do Sub-15, foi para o profissional, estava como auxiliar lá e agora volta a ser auxiliar do 20, que também fará o trabalho de transição dos atletas da base com o principal. Então aí, muitas mudanças, vocês viram, e vamos falar sobre elas. Eu vou até passar mais rápido pelo Sampaio e o Massarejan, porque acho que a do Fábio é bem normal, né? Todo mundo viu que o trabalho realmente dele deu... Se da última comissão uma coisa deu muito certo, foi isso, né? Fisicamente o Santos melhorou muito, e aí o Santos acerta em manter, pelo menos na minha opinião. Não vejo problema se a metodologia for diferente do auxiliar do Vojvoda, do preparador físico do Vojvoda. Eu acho que são 2 profissionais qualificados, eles podem se entender, né, em questão de metodologia. Não sei como é que vai ser essa relação, mas enfim. O Sampaio me preocupa um pouquinho porque o Sampaio foi muito elogiado na seleção e no Flamengo como auxiliar. Só que se vocês não lembram, eu até falei isso no vídeo aqui da contratação, a gente não fez um vídeo específico, eu acho, mas eu citei em um vídeo quando ele chega, que ele, quando para de jogar, ele começa primeiro uma carreira como dirigente, né? Ele era gerente de futebol, depois superintendente, começou no Palmeiras, depois passou pelo Joinville, Fortaleza também foi gerente de futebol, desculpa. Claro, são funções diferentes do coordenador. O coordenador, o que é? Ele vai ser aquele cara que vai acompanhar o dia a dia, vai ver os treinos, vai ver a metodologia e vai passar para a diretoria. Tipo, se alguém da diretoria quer saber, e esse alguém normalmente deveria ser o Matos, né, que é o diretor de futebol, e eu nem sei se ele faz isso, só estou pontuando mesmo, tá? Vamos supor que o Matos pergunta, olha, eu quero saber como é que está sendo o trabalho no dia a dia. Está sendo bem feito? Está sendo aplicado que tipo de metodologia? Como é que estão sendo os treinos e tal? O Sampaio é esse cara que vai acompanhar tudo isso e vai poder fornecer essas informações para o Alexandre Matos ou para quem quiser da diretoria, certo?
É um trabalho diferente, como eu falei. Quando ele foi gerente e superintendente, não foi tão bem, né? Claro que, até citei hoje na live do trio, era um Palmeiras de outra época, bem mais bagunçado, o Joinville, um clube completamente diferente às exigências que tem em relação a Palmeiras e Santos, né? Mas enfim, coordenador é um outro cargo, então assume esse novo cargo aí. E aí eu passo para a parte principal do vídeo, que é a demissão do Copertino e o Vinícius assumir como técnico desse sub-20. O trabalho do Copertino não foi legal. Eu não acho que foi legal em questão técnica mesmo, né? Em questão tática. Eu tinha dito até acho que foi no final da fase, depois da eliminação, né, no Campeonato Brasileiro, eu falei, não sei se não vem troca aí, né? Porque eu tinha escutado, mas aí era bem uma coisa inicial. Agora se concretizou. O desempenho foi muito abaixo do que se esperava e mais importante também, foi abaixo do que começou, né? Se vocês lembram também, o Leandro Zago começa o ano como técnico do Sub-20, não faz uma boa copinha, é bem verdade, mas o brasileiro ele tem um tempo ali de preparação e começa bem, começa vencendo, empatando... Não, quem empata o clássico já era o Fabrício Monte, né? Quando o Fabrício assume depois que o Zago sai. Então o Santos mostrou que tinha potencial ali, batendo bons times, né? No começo do campeonato. E aí depois o Fabrício assume, também não tem bons resultados, fica por pouco tempo e chega o Maurício. Em números absolutos, se você olhar, nem foi ruim a campanha dele, né? Foi entre Brasileiro e Paulista, foram 25 jogos com 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, tá? 52 gols marcados, 33 sofridos. O grande problema para mim talvez seja o Brasileiro, né? Talvez não porque o Paulista dá uma inflada nos números, você pega times muito piores, né? Pegou uma fase aí de classificação diferente esse ano, que eram 16 clubes, então se enfrentava clubes bem piores. No Paulista ele teve 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No Brasileiro foram 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, acho que essa campanha foi a mais decepcionante, né? E aí eu até posso pegar aqui, né? A gente termina primeira posição fora, né, da zona de classificação do Brasileiro, em nono, com 28 pontos. Ano passado, acho que o Santos até fez menos pontos, se eu não me engano, fez 25 ou 26, sei lá, e classifica em oitavo. Mas o time do ano passado tinha um problema muito grave defensivo, era uma zaga muito ruim, muito ruim. E o Orlando Ribeiro, né, que era o técnico da época, ele gostava muito dos dois zagueiros. Para mim, ele não colocava os melhores para jogar, né? Ele tinha um time que era muito bem montado ofensivamente, né? E na defesa tinha esse problema. E tinha problemas também de transições, não só a qualidade das peças, né? Esse ano você tinha peças melhores para lá e tinha peças que ainda se destacaram ano passado também, por exemplo. Claro, não tinha principais peças, né, que fizeram bons jogos mesmo, em boa temporada, né? O Bom Tempo estava no Sub-20 ainda, o Miguelito, o Ian, estavam todos na última fase ali na reta final, mas tinha assim jogadores, por exemplo, Vinícius Lira já era titular do Sub-20, atuava muito com frequência, o próprio Gustavinho aí, você gostando ou não da qualidade dele, ele era um titular, então tinha essa peça, você tinha o Rodrigo César já, você tinha alguns meninos do Sub-20, do Sub-17 que também pulavam pro 20, então assim, tinha qualidade. E esse ano, esses meninos que subiram do 17, os campeões paulistas do 17 ano passado, e semifinalistas do Brasileiro também do 17. Ou seja, você tinha muitas peças de qualidade. E acho que o desempenho foi bem abaixo do que poderia e do que deveria até, né? E isso é o principal ponto aí de avaliação. Até eu posso até falar aqui que tiveram alguns resultados que eu acho que não vieram por conta de vários fatores. Por exemplo, o gramado que está se jogando. O Santos não está jogando no CT Ripelela, no sintético, ainda está lá reformando. Então o Santos está jogando no estádio Espanha, que é um gramado muito ruim. Eu posso citar, por exemplo, o jogo contra o Red Bull Bragantino, que o Santos empata e tem uma última bola que o Bernardo recebe um cruzamento e ela pinga no morrinho artilheiro, pega no joelho dele e vai lá para o céu. Era um tipo de resultado que iria vir, né? Ia chegar a vitória se estava num gramado normal. Só que também, esse mesmo jogo, o primeiro tempo do Santos é horroroso. O Santos não cria nada, não joga nada nesse jogo. Então, na primeira etapa, né? Então, assim, tiveram vários outros resultados que não poderiam acontecer. O 4-4, por exemplo, contra o Corinthians, fora de casa, né? É um jogo que o Santos vai muito bem no ataque e, de novo, defensivamente é absurdo. Não pode tomar 4 gols em um time que estava bem mal. O Corinthians não fez uma campanha boa. O Corinthians terminou lá em 15º. Então, assim, tinha que vencer. Posso citar outros também, né? Que
Aqui não acho que vale a pena ficar já relembrando, mas assim, não tiveram grandes atuações mesmo. Dá para contar nos dedos realmente quais foram as boas atuações do Santos realmente nesse período. E claro, a questão de você não classificar no Brasileiro pesa, mas também acho que até o Paulista, né? O Santos classifica no Paulista em quarto. Bom, mas assim, se você for olhar, eu até falei isso no vídeo do último jogo, né? Se você for olhar os rivais, todo mundo classificou lá em cima, e quem não classificou, que acho que é o São Paulo, né? Não, foi o próprio Corinthians, mas o Corinthians tinha no grupo times mais difíceis. O time mais difícil que o Santos enfrentou talvez tenha sido o Novo Horizontino, que foi o líder do grupo, mas no restante tinha rivais abaixo dos seus, né? Tinha adversários abaixo dos seus rivais, né? Isso que eu quero dizer. Nos outros grupos tinha sempre alguém para incomodar. Por exemplo, no grupo do Palmeiras tinha o Bragantino. É isso que eu quero dizer. Enfim, então acho que a avaliação nesse caso é correta. O que eu não sei se é correto é colocar o Vinícius como técnico, né? Por quê? O Vinícius, sem falar de capacidade do trabalho, até porque eu realmente não conheço e pretendo, obviamente, falar com ele para perguntar sobre isso. Bom, antes de falar do Vinícius também, a troca foi feita num momento bom, tá? Porque o Santos só joga agora de novo quando voltar o mata-mata do Paulista. O Santos pega a Portuguesa Santista, agora é só fase de mata-mata, mas vai somando a pontuação, né? O Santos pega a Portuguesa Santista dia 5/9, de acordo com a tabela base do SofaScore. Não sei se está certo ou não, se vai mudar, mas enfim, vamos colocar essa data aí. 5/9 a ida e 12/9 a volta. Ou seja, o Santos ainda tem aí algumas semanas, né? Pelo menos 2 semanas, né, de preparação. Eles tiveram 10 dias de folga, os meninos vão se representar e tal. O Vinícius vai ter um tempo aí bom, interessante para trabalhar, tá? Agora, falando dele, eu não conheço ainda o trabalho, né? Realmente tenho a carreira aqui, vou citar para vocês, mas pretendo perguntar para ele, claro, quando eu já entrevistar, né? Mas o Vinícius ele é um cara que tem licença Pro já. Obviamente, nesse estágio, para você ser técnico do Sub-20, você tem que ter quase ali, pelo menos, né? Eu não sei nem se não é obrigado a ter já a licença Pro da CBF, que é o curso máximo para ser técnico, né? Mas enfim, ele trabalhou no Corinthians por muito tempo, passou por todas as categorias, Sub-11, Sub-13, 15, 17, 20, a maioria das vezes como auxiliar. Ele chegou a ser técnico também, como eu citei, no 11, no 13, chegou a ser técnico no 15, no 17 eu acho que ele é onde ele passa menos tempo como técnico, fica um pouquinho e vai para o 20 como auxiliar. No 20 ele nunca chegou a assumir de fato como técnico, mas como auxiliar. Mas participou de campanhas importantes, por exemplo, ele era auxiliar do Danilo, foi campeão da Copinha no passado, com um time que, assim, se você pensar que aquele time do Corinthians, quem revelou para o time profissional, o Breno Bidon, que está jogando, né, que é titular com frequência, que é muito bom jogador, inclusive, o Rian, Ryan, eu não sei como é que se fala, mas se escreve R-Y-A-N, né, o Rian, sei lá, que é um jogador que atua algumas vezes, mas eu pelos amigos que eu tenho até e conheço que acompanham muito o Corinthians, não é dos mais queridos, digamos assim. E até vendeu jogadores, o Pedrinho foi lá para a Arábia, não o Pedrinho que está no Shakhtar, outro Pedrinho, enfim. Não tiveram grandes jogadores que se destacaram. Então você pensa, né? Pô, talvez o trabalho tenha sido realmente bem feito, né? Mas o Vinícius, ele fica esse tempo no Corinthians, depois ele sai já com a ideia de ser auxiliar do Kleber e assume o Ibrachina, Sub-17. Ele é campeão da Internationals Cup, acho que é uma competição assim, algo desse nome, uma Copa um pouco menor assim, mas é campeão, né, nesse começo de passagem dele pelo Ibrachina. E aí ele vem para o Santos quando o Kleber vem também, uma coisa que já estava acertada ali para ele ser da comissão fixa do Kleber, que inclusive ele conheceu no Corinthians quando o Kleber estava trabalhando com o Tite, né? Então, cara, você tem aí um técnico jovem, mas que tem uma experiência maior em base. E aí, por que eu digo isso? Porque no vídeo de contratação do Maurício Cupertino eu até falei, né? O Vinícius tem 41 anos, tá? Eu falei jovem, não tô falando pela idade, tanto faz, né? Só falando questão de ter menos tempo, né? De carreira mesmo e tal. Mas tem uma abordagem um pouco diferente, porque aí, como eu disse, o Maurício tinha passado muito tempo sendo auxiliar do Luxemburgo, tentou uma carreira solo ali como técnico em algumas equipes, né? Eu citei no vídeo de contratação dele, o Asa de Arapiraca, fica pouco tempo, vai lá para a China um tempinho, enfim. E tinha trabalhado também como auxiliar do Luxemburgo em vários lugares, foi auxiliar de base.
em um ponto muito específico lá atrás da carreira dele. O Vinícius não, o Vinícius fez todo um caminho já como auxiliar e técnico, e agora tem uma chance realmente de uma categoria, a categoria mais importante da base, né, no sentido de ser a última antes do profissional, mas também já tinha passado, como eu falei, por 15, 17, enfim. Então, não sei se gosto da ideia, porque preciso conhecer o trabalho dele, mas é fato que o trabalho que estava atual não estava legal, né? Então, acho que eu entendo a mudança. Agora, estou curioso para ver realmente o trabalho do Vinícius aí no dia a dia. Eu só consegui falar ainda com uma pessoa que conhecia o trabalho dele, que passou, foi familiarizado, melhor dizendo, com o trabalho dele, e falou, cara, o Corinthians do Danilo tinha muito dele, né? Tinha muito das ideias dele também, porque comissões são assim, né? Comissões se reúnem, dão treinos às vezes, auxiliares dão treino, é normal até, inclusive, por isso que eu já até falei aqui, eu não entendi porque o pessoal ficou tão bravo em saber, tipo, que o Matheus Bach dava treino. É normal, auxiliares dão treino em todas as comissões. Mas enfim, comissões, quando são montadas, normalmente pensam o futebol da mesma forma, né? Enfim, então, foram boas palavras, como eu disse, só falei com uma pessoa, falou, tinha muito dele, tinha ideias legais e tal, mas realmente preciso ainda ver, conversar com ele para saber. Mas o que importa é que todas essas mudanças aconteceram e passamos por todas aqui. O que você acha delas? Gostou de realocar a comissão ou não? Eu não sei se é o mais legal, né? Ainda por cima porque eles chegaram como comissão do Kleber e aí só o Kleber é demitido. Pô, imagino que fica uma situação chata. Eles devem ter conversado com o Kleber, né? Tanto o Vinícius, quanto o Matheus, quanto o Fábio. Mas, pô, é meio chato, né? O cara, vim com o cara, só o cara foi demitido e a gente ficou, né? Sei lá. Mas eu espero que dê certo, é claro, com a chegada do Vojvoda, essas mudanças aí de posicionamento. Enfim, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!